Vivemos na era em que a automedicação faz parte do cotidiano. Pequenas dores de cabeça são o suficiente para que os analgésicos sejam consumidos. Dessa forma, o medicamento deixou de ser um recurso fármaco e se tornou um produto comum, usual do dia a dia. Não é preciso diagnósticos para o consumo de medicação. Basta sentir ou acreditar que sente algo para se inclinar a consumir um pequeno comprimido. A automedicação é um reflexo de um tempo que não tolera o sofrimento nem a lentidão. Cada emoção é uma falha química, cada cansaço um transtorno tratável. E a cura, claro, tem uma receita. Logo, uma medicação. A indústria farmacêutica consolidou-se como um dos mercados mais poderosos do planeta. E cá para nós, foi necessário para estabelecimento da qualidade de vida das sociedades e tratamento de enfermidades. No entanto, na cultura contemporânea, existe um desleixo para os impactos e consequências da automedicação, tanto por parte da indústria farmacológica quanto por parte das pessoas em geral. Minha tese para este vídeo é que a automedicação corrobora para a manutenção dos altos lucros da indústria química de remédio. O silêncio dos órgãos de regulação e a ausência de campanhas de conscientização contra o uso indevido e inadequado de medicamentos é o sinal verde para a crescente dependência das pessoas aos fármacos. A automedicação é uma prática tão comum que, em muitos casos, já nem é percebida como um risco. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais da metade de todos os medicamentos vendidos no mundo são consumidos sem orientação médica. No Brasil, uma pesquisa publicada no Research Society and Development Journal em 2024 revelou que cerca de 76% dos brasileiros admitem se automedicar regularmente. Os produtos mais utilizados são os analgésicos e anti-inflamatórios, seguidos pelos antibióticos, muitas vezes comprados sem receita, mesmo sendo controlados por lei. A facilidade de acesso, os preços baixos e a publicidade que associa remédio à ideia de bem-estar imediato transformaram as farmácias em verdadeiros supermercados da saúde. O problema não é apenas o consumo frequente, mas a banalização da prática. Em muitos países, especialmente na América Latina, o uso de medicamentos sem prescrição faz parte da cultura cotidiana. Um comprimido para dor de cabeça, outro para dormir melhor e um terceiro para suportar o dia seguinte. Mas o que parece inofensivo esconde um problema crescente. O uso indiscriminado de fármacos cria um ciclo de dependência química e risco coletivo. A automedicação deixou de ser uma escolha individual e passou a ser um fenômeno de saúde pública global. Em um estudo com estudantes de enfermagem na Etiópia, 65% dos que se automedicaram reconheceram a dependência como possível consequência. E o problema se amplia. Uma análise sistemática global sobre automedicação com antibióticos estimou a prevalência em aproximadamente 43% da população adulta em diferentes países. Ou seja, quase metade das pessoas está fazendo uso sem prescrição. Quando a medicação se torna rotina, há risco de tolerância, ou seja, a necessidade de doses maiores ou mais frequentes para obter o mesmo efeito, e até de dependência psicológica. O comprimido passa a tranquilizar não só a dor, mas o medo de viver sem ele. E o efeito colateral nem sempre é monitorado. Interações medicamentosas, diagnósticos atrasados, piora clínica. A falsa segurança produzida pela automedicação funciona como um ciclo que só alimenta o mercado. Se o remédio parece barato e acessível, o custo real é invisível. Perda de autonomia, risco de saúde alterada, dependência vascular ao consumo permanente. A automedicação não é apenas um hábito, é um fator de vulnerabilidade numa sociedade que se acostumou a medicar o desconforto antes de investigá-lo. Enquanto as pessoas acreditam que a automedicação é uma escolha individual, há um sistema inteiro trabalhando para mantê-la assim. A indústria farmacêutica, uma das mais lucrativas do planeta, movimenta mais de 1,5 trilhão de dólares por ano, segundo dados da Statista Pharma Report 2024. Por trás de cada comprimido vendido sem receita, há uma cadeia publicitária poderosa que faz o remédio parecer sinônimo de autocuidado. Comerciais associam analgésicos à produtividade, vitaminas à energia e relaxantes à qualidade de vida. No Brasil, a Anvisa permite a venda de cerca de
90 princípios ativos sem prescrição médica, os chamados medicamentos isentos de prescrição ou MIPs. O problema é que a propaganda desses produtos raramente menciona riscos, interações ou contraindicações. Segundo o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, a autorregulação publicitária no país é falha. Em campanhas analisadas, mais de 60% omitiram advertências obrigatórias. A ex-editora da New England Journal of Medicine, Marcia Angel, resume esse fenômeno de forma direta. A indústria deixou de ser movida pela descoberta e passou a ser movida pelo marketing. Sem campanhas educativas de igual alcance, a mensagem que predomina é clara: o medicamento é um bem de consumo. E o resultado é previsível. Quanto maior a falta de informação, maior o lucro. O silêncio regulatório, aliado ao poder econômico das grandes farmacêuticas, criou um mercado que não se contenta em vender cura, ele se esforça em criar a dependência da automedicação. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, paradoxalmente, nunca estivemos tão desinformados. A automedicação hoje é também um fenômeno digital. A cada minuto, milhões de pessoas recorrem a buscas de respostas rápidas no Google para sintomas comuns. Segundo o levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, cerca de 35% dos brasileiros admitem usar a internet como primeira fonte de informação antes de decidir se procuram um médico. O problema é que, na era das redes, opinião e evidência se confundem, tanto que blogs e sites de saúde compartilham informações ligadas a diagnósticos, a medicações e a tratamentos naturais sem qualquer base científica. Uma pesquisa publicada pela BMC Nursing mostrou que estudantes de enfermagem, pessoas com formação na área, também recorrem à automedicação baseados em percepções pessoais ou experiências anteriores, sem buscar orientação profissional. A Organização Mundial da Saúde alerta que a automedicação mal orientada é uma das principais causas de intoxicação e resistência microbiana no mundo. A OMS também alerta que a automedicação com antibióticos é um dos fatores que mais contribuem para o avanço da resistência bacteriana, um fenômeno que já causa cerca de 1,27 milhão de mortes por ano em todo o mundo, segundo o relatório publicado em 2022. Em outras palavras, bactérias comuns estão se tornando resistentes porque a população consome antibióticos de forma errada ou desnecessária. O paciente moderno tornou-se seu próprio médico e, por conta disso, comete seu próprio erro clínico. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 27% das internações por intoxicação medicamentosa no Brasil estão ligadas ao uso de remédios sem prescrição. A maioria envolve analgésicos e anti-inflamatórios. Além das vidas perdidas, há um custo financeiro oculto. Estima-se que o Sistema Único de Saúde gaste anualmente mais de 150 milhões de reais em tratamentos relacionados a intoxicações e reações adversas evitáveis. O ciclo é perverso. Quanto mais pessoas se automedicam, mais resistência se cria, mais doenças se tornam difíceis de tratar. E mais o sistema público precisa investir para corrigir um erro que começou com um comprimido tomado sem orientação. A automedicação, portanto, não é apenas uma questão de comportamento individual. É uma engrenagem silenciosa que pressiona hospitais, eleva custos e ameaça a eficácia de medicamentos que antes salvavam vidas. A automedicação se transformou em um problema de saúde pública e existem fatores que agravam este problema. A falta de campanhas públicas federais, a publicidade enganosa, a carência de acompanhamento médico e o silêncio das autoridades sanitárias. Um dos caminhos possíveis para reverter essa conjuntura é que os farmacêuticos sejam agentes ativos de orientação, ajudando a população a entender o uso correto e os riscos dos medicamentos de venda livre. Além disso, o fomento de políticas de educação em saúde nas escolas e meios de comunicação são essenciais para reduzir o consumo irresponsável. Um relatório da Fiocruz destaca que cada R$1 investido em campanhas educativas de uso racional de medicamentos economiza até R$7 em internações hospitalares. É preciso restaurar a confiança no ato mais básico do cuidado: ouvir, investigar, diagnosticar e, sobretudo, compreender que o remédio não é um bem de consumo, é um produto químico usado como instrumento médico. A informação de qualidade é o primeiro antídoto contra a automedicação. E talvez o verdadeiro cuidado começa antes do comprimido. Comece na consciência. Esse foi o Saúde em Pauta de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.